Boa noite a todos, que a paz do Pai esteja com todos nós e mais uma vez vamos agradecer essa casa que nos recebe com muito carinho e com muito amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos diz: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E Kardec coloca logo no início a parábola das núpcias. É uma parábola longa e eu vou tentar resumi-la. E eu peço para que depois vocês leiam sempre esses capítulos que nós falamos aqui, porque é através do Evangelho que nós vamos entender por que as nossas dores, por que tanto sofrimento que nós assistimos no nosso dia a dia e o porquê. Deus não nos deixa sem resposta em momento algum. É que nós não percebemos as respostas. E nessa parábola, Mateus nos conta que Cristo falou, que deu como exemplo um rei, onde ele convida as pessoas para fazer para ir às núpcias, à festa do filho. E nisso ele manda os seus servos até um grupo elitizado, o primeiro grupo, que seria o grupo adequado, né, para o convívio deles, por meio dele, na cabeça dele, né? E os convidaram, e esses convidados recusaram o convite. Os servos voltaram, esse rei ficou muito bravo, mexeu com o orgulho dele, obviamente, e depois ele mandou os servos para um segundo grupo. E aí a coisa piorou. Além desses grupos não aceitarem o convite, ainda mataram alguns dos servos. Esse rei ficou possesso e revidou também com matança. E aí ele pediu para que os outros pediu para os servos convidarem qualquer pessoa, que fosse às ruas lá e chamassem bons e maus e bons convidados. E nisso os convidados foram, e um deles estava sem a túnica, sem a roupa apropriada da festa. E ele foi, obviamente, sacrificado, né? Ele foi expulso, foi amarrado e assim por diante. Mas o que eu quero chegar a falar para vocês, vamos pensar, estranho, né? Por que Cristo deu um exemplo desse tão forte naquele momento para entender o que são muitos os chamados e poucos os escolhidos? É assim, sempre que nós formos ler uma parábola, estudar uma parábola, nós temos que ver duas coisas. Primeiro, a época em que Cristo chegou até lá. E segundo, ele sabia o caráter de todos naquele convívio todo, ele sabia do caráter de todos, assim como ele sabe dos nossos. Então, nós podemos nos esconder para o outro, mas para ele, não. Nós não vamos conseguir esconder o que nós somos realmente para Cristo, para Deus, nosso Pai. E isso, ele quis mostrar, né, naquele momento, o que é esse reino do céu hoje para nós, que nós estamos um pouco mais entendidos. Nosso caráter também melhorou muito, mas o que ele quis dizer? O reino de Deus. O reino de Deus é alegria, é felicidade, porque o reino de Deus é puro, não existe maldade. E todos nós vamos conseguir. Não tenhamos pressa, porque nós vamos vivendo de acordo, vamos evoluindo de acordo conosco mesmo. Mas nós vamos chegar, evoluir, um dia nós seremos esses espíritos puros.
Demore o tempo que for, mas nós seremos. E esse reino, ele está dentro de nós, não adianta buscar um espaço físico. A nossa felicidade está dentro de nós, esse reino maravilhoso que ainda brigam, né, procurando por ele. E ele é nosso, está aqui dentro, porque nós somos criação divina. E essa festa de casamento, ele está nos fazendo um convite maravilhoso, que é esse convite de nós tornarmos pessoas diferentes, pessoas melhores. É o convite para que sejamos dignos de tantas oportunidades que ele nos dá. E de repente ele fala, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É forte, né? E mais se a gente pensar assim, chamados. O que é esse chamamento que ele nos diz? É justamente aquilo que eu disse, porque todos nós somos chamados a sermos melhores, a perceber aquilo que nós erramos, aquilo que nós precisamos evoluir. Só que nós precisamos aceitar. Ele está chamando a gente a seguir o Evangelho. Porque o que é o Evangelho? São as leis divinas. Aquilo que nós temos que melhorar e prosperar para que possamos ser realmente espíritos, né? E quando ele está fazendo esse chamamento, ele está fazendo para todos nós e ele está nos dizendo assim, irmãos, cuidem das vossas almas. Porque cuidar do corpo é importante, porque nós precisamos do corpo para nos locomover, trabalhar, sobreviver. Mas ele está nos convidando para cuidar da nossa alma. E é isso que vocês todos estão fazendo aqui. Quando nós iniciamos com o Evangelho, é muito importante seguir o Evangelho, para que realmente o passe faça efeito. Porque no passe nós estamos recebendo esses fluidos de amor, esses fluidos de energias positivas, mas é lá fora, no nosso dia a dia, que vem a lição de casa. No trabalho, na rua, porque aqui é fácil. Aqui é fácil a gente ficar tranquilo pelo amparo que nós temos, pela energia positiva que a casa nos dá, mas depois a gente vai para casa. E aí a gente tem que firmar o nosso pensamento. Sermos firmes, sermos fortes. Quando vem aquele pensamento ruim, nós temos que dizer, eu sou capaz, eu vou mudar. Eu não quero pensar dessa forma. Então ele está nos chamando para sermos alertas. Vamos nos alertar. Vamos começar a perceber que nós podemos e somos capazes. Depois ele fala de escolha. Muitos dos chamados, né? Ele não está dizendo que ele faz uma escolha. Cristo não foi o filho dele predileto, escolhido, porque ele era o máximo, era o meu filho lindo, maravilhoso. Não. Cristo veio até nós porque ele fez a conquista de evoluir. Ele conquistou essa evolução. E quando ele conquistou essa evolução com tantos outros irmãos na mesma faixa de vibração dele, ele veio para nos ajudar, né, a melhorar a nossa maneira de pensar. Ele veio exemplificar, porque a ajuda depende de nós. O aceite é nosso, porque nós não somos obrigados a nada. Então, ainda mais, Deus nos deu livre-arbítrio. A liberdade de ir ou não, de querer ou não. Só que as consequências a gente sabe. Mas as consequências não é Deus que manda as consequências, porque Ele não castiga. As consequências, elas vêm quando nós despertamos a nossa consciência. E quando nós despertamos a nossa consciência, aí é que são elas. Mas às vezes é bom. Se ela se desperta, a consciência desperta, e a gente diz, eu vou mudar, ótimo, que maravilha.
E mais para frente, ele fala na questão, esse capítulo, voltando um pouquinho, vai nos remeter a um capítulo lá do comecinho, capítulo 1 do Evangelho, quando ele fala, Kardec coloca maravilhosamente, muito inteligente, logo no primeiro capítulo, que ele diz, não vim destruir a lei, mas reafirmá-la. E ele fala de Moisés, né, a primeira revelação, Moisés com os 10 mandamentos. Depois ele coloca Cristo, um governador, um político, onde ele tinha a moral e a inteligência. Que ele tinha tudo, porque inteligência sem moral, ou moral sem inteligência, sempre fica faltando. Cristo não. Cristo tinha a moral e a inteligência. Por isso que ele nos deixou tudo isso que ele deixou para nós e não se perdeu. Não se perdeu. Está aqui. Por que está aqui? Porque isso são as leis de Deus, e essas não morrem, essas não modificam. Elas são realmente eternas. É óbvio, lei de Deus. E nós vamos ter a doutrina, né? Ele fala do Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo não é a doutrina de Kardec. O Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. São os Espíritos nos convidando, afirmando o quanto nós temos ainda que crescer. Então, essa parábola se refere realmente às primeiras revelações. E aí, ele está nos chamando mais uma vez. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados. Escolhidos só se a gente conseguir evoluir. Se a gente começar a crescer. À medida que cada probleminha que a gente percebe que a gente ainda tem e a gente disser assim, eu vou melhorar, é um passo para a evolução. É um passo para essa escolha. Mas não adianta a gente chegar à metade só num plano espiritual maior, num mundo mais elevado, porque a gente não vai conseguir seguir o mesmo nível de pensamento. Então nós só vamos mudar para um mundo melhor, porque se fala tanto nisso, mas a gente só vai conseguir se a gente estiver no nível disso. Porque caso contrário a gente não vai conseguir, a gente vai continuar pensando mal, porque a gente não muda de um dia para o outro. Então é por isso que ele faz esse chamamento na questão dos escolhidos. Não é que existem filhos privilegiados. O que existe são filhos esforçados, filhos que acreditam e conquistam através da fé e do amor e da prática. Porque aí a gente vai entrar numa parte muito importante, que é a questão da caridade. Porque quando nós dissermos que fora da caridade não há salvação, é porque não há salvação, porque não existe amor. Quem é caridoso e faz de alma, existe amor. E mais, quando Cristo nos diz amar ao próximo como a si mesmo, olha que maravilha. O que é amar a si mesmo? É justamente isso. Vamos melhorar, vamos evoluir, vamos crescer, vamos deixar nossas mágoas, nossos ódios, não vamos deixar de acharmos que somos sempre vítimas, porque nós não somos, nós também fazemos os outros de vítimas. Porque se todos nós estamos aqui, pode ser que nós fomos vitimados muitas vezes, mas a gente também fez vítimas. Porque caso contrário, nós não estaríamos aqui. Nós somos os protagonistas da nossa história. Ninguém vai fazer a nossa história por nós. Nós somos os atores da nossa história. E para sermos melhores, nós temos que começar a agir desde já. E aí ele fala da porta estreita e porta larga. Quando a gente fala de porta larga, a gente sempre imagina aquela porta onde só tem desgraça, né? Você faz as opções pelo vício,
pelos homicídios, pelos roubos, por caminhos não desejáveis. Mas quando a gente tem inveja de alguém, quando a gente ainda cultiva o ódio, quando a gente ainda tem muita preguiça de pôr o braço, pôr a mão na massa, quando a gente tem preguiça, por qualquer motivo, deixa de fazer um voluntariado, um médium que deixa de trabalhar porque está com preguiça, o que nós estamos fazendo? Entrando na porta larga. Por quê? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. E é muito importante a gente sair dessa zona de conforto, porque precisa de aprendizado. Então não adianta ficar sentado esperando em casa que a coisa aconteça. A gente tem que lutar, tem que fazer, tem que conquistar. Então, quando se fala de porta larga, nós não estamos falando só daqueles que se vão pelo vício, por coisas mundanas. Nós estamos falando por nós também. Porque à medida que nós sabemos, nos herdando esse aprendizado, e nós não executamos, nós estamos indo pela porta larga. E a porta estreita, que parece que é aquela porta que vai ser dificultoso, mas não. É aquela porta que onde nós vamos aceitar as nossas provas e as nossas expiações, aceitar lutando para ser melhor. Aceitar lembrando que o dia de amanhã vai melhorar. E que de repente aquilo que eu acho que é o melhor para mim, não é. Deus nos dá aquilo que for necessário para a nossa evolução. A luta é nossa, as provas são nossas, as expiações são nossas. Como nós vamos encarar? Nós temos que encarar acreditando, tendo fé, lembrando que o dia de amanhã vai ser melhor. Eu espero que vocês leiam, porque falta coisa, que eu não tenho mais tempo. É um capítulo interessante, mas acreditem, vamos nos unir em pensamento e lembrar que cada dificuldade que nós tivermos e encararmos com fé, nós vamos conquistar a nossa evolução espiritual. Porque nós gostamos das conquistas materiais, mas a conquista maior é a conquista da nossa alma. Que sejamos dignos das oportunidades que o Pai nos dá, e agradeço por me ouvir. Obrigada.